Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, olha que natureza linda, nós estamos aqui no sítio Bom Pastor, Missão São Padre Pio de Cachoeira Paulista. Talvez vocês podem até escutar algumas vozes aí nos fundos, que é da galerinha aí toda reunida hoje nesse sabadão gostoso, ensolarado. Estamos dando continuidade ao nosso livro Combate Espiritual no Dia a Dia. Então, segundo capítulo, hoje é parte 3. Nós iniciamos o segundo capítulo com o seguinte tema, que é a chave de todo o segundo capítulo: vencendo o combate na educação dos filhos. Falamos depois das influências maléficas sobre os mais jovens e vamos falar hoje como afastar os filhos do mal e direcioná-los para o caminho do bem. Então, você que está nos acompanhando, o primeiro capítulo foi direcionado aos casais. Esse segundo capítulo, a direção é como educá-los, os filhos, viver esse combate espiritual na educação dos filhos. E aí, terceiro capítulo já é um outro tema, mais para frente nós falamos dele. Vamos iniciar? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre na hora de iniciar uma conversa séria com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, peça sempre a intercessão do Espírito Santo, ou pelo menos a proteção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da onde vem o direcionamento? Nós, na carne, não vai dar certo. Qualquer conversa, até com nossos irmãos de igreja, de comunidade, nossos familiares, não dá certo. A gente na carne, nós vamos falar aquilo que o nosso coração está cheio. Por isso o direcionamento do Espírito Santo e da Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje vamos fazer a oração de São Miguel Arcanjo. E eu já vou adiantar para vocês, exercício de hoje: praticar e ensinar aos seus filhos e filhas, netos, bisnetos, tataranetos, sobrinhos, irmãos, praticar e ensinar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então, esse já é o exercício de hoje. Logo de cara já comecei falando o exercício que você vai fazer hoje: praticar e ensinar a oração de São Miguel Arcanjo. Então vamos lá. Segundo capítulo, parte 3, como afastar os filhos do mal e direcioná-los para o caminho do bem. Já alertei que não é possível isolar completamente os filhos do mundo lá fora, mas isso não isenta os pais da responsabilidade de formá-los e discipliná-los, para que possam se desenvolver com aptidão e filtrar e descartar o que não presta. Seu papel, enquanto educadores, é formar indivíduos capazes de lidar com toda e qualquer situação sem se deixar dominar pelas influências maléficas. Tem-se falado muito sobre impor limites, mas estes precisam ser legitimados por uma justificativa. Explicar a razão do não
tem um efeito providencial de ensinar a criança a lidar com as frustrações, porque ao longo da vida adulta encontramos muitas situações igualmente contrárias a nossas vontades. Muitos podem pensar: lá vem o padre dar pitaco na educação do meu filho, quando nem tem filho. O filho é meu e eu posso educá-lo como eu quiser. Errado. O sacerdote é instrumento da vontade de Deus, que por sua vez tem tudo a ver com os objetivos da criação. Os filhos são, na verdade, um valioso tesouro, um diamante bruto que Deus confiou aos pais para serem lapidados e preparados de formas a se tornarem pessoas de boa vontade e virtuosas, aptas a produzir mais e melhor o reino de Deus e para a sociedade. Como afirma o livro dos Provérbios, ensina a criação no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Forte isso, né? Provérbios 22, versículo 6. O mesmo sentido encontramos no ditado popular: é de pequeno que se torce o pepino. De fato, as instruções que recebemos na infância são determinantes para a formação do nosso caráter. Embora a compreensão e o discernimento de uma criação sejam limitados, sua capacidade de percepção e assimilação de conteúdos é privilegiada. Não é toda que é essa a melhor fase para aprender outro idioma quando você é pequeno, porque a educação quando a criança ela é de pequena, ela pega mais fácil, né? Ela aprende mais rápido. Então tudo que é ensinado para uma criança ela jamais esquece. Muito difícil ela esquecer. Por exemplo, a mente infantil funciona como uma esponja absorvendo tudo que está à sua volta, tanto para o bem quanto para o mal. E quando protelamos equivocadamente ensinamentos e correções de comportamento, acreditando que os pequenos não têm condições de entendê-lo, o inimigo trabalha num terreno extremamente fértil. Nós achamos e deixamos nossos filhos, porque são pequenos, achamos que eles não vão ter a capacidade de entender aquilo que estamos ensinando. Nós pensamos isso, o inimigo não, ele vai lá e já vai plantando a semente. Então, nós temos que ser ousados, temos que ter atitude de pais. Desde a tenra idade, as crianças aprendem observando atentamente o exemplo dos pais. Por isso é importante investir nos primeiros anos de vida dos seus filhos, apresentando a eles valores e limites que irão moldar seu caráter na vida adulta. Olha só. Esse tempo também é essencial para estabelecer vínculos de afeto e de confiança essenciais para uma família. Resumindo, o primeiro ano de vida da criança é de valor e de extrema importância para ela, e a família tem toda a responsabilidade nisso, porque o que acontecer nesses primeiros anos dos seus filhos pode prejudicá-la ou ajudá-la por uma vida toda. A missão de educar um ser humano pode ser comparada a um caminho desafiador e emocionante que pais e filhos percorrem juntos. Os pais não podem simplesmente dizer aos filhos: siga sozinho e nos encontramos lá na frente. Esse percurso deve ser tutelado, sobretudo feito de mãos dadas, lado a lado, com os mais experientes, encorajando os novatos a seguirem adiante
a lei dos animais. Os animais são assim, os animais são perfeitos, né? A única criação desobediente mesmo, que procura ir contrário toda a criação de Deus, somos nós, seres humanos. Nós devemos ser como Deus nos modelou para ser. Isso exige paciência e, como já mencionei, não deve ser delegado à escola e tampouco à igreja. Como afirmou o Papa Francisco, os pais não devem se auto-excluir e se auto-exilar da educação dos filhos, mas reapropriar-se do seu papel insubstituível. Ele falou isso na audiência geral, dia 6 de janeiro de 2016. Vale reforçar que a vida espiritual das crianças é igualmente influenciada por instruções e exemplos recebidos. Então, quanto mais elas puderem acompanhar os pais vivenciando a palavra de Deus, maior será a tendência de seguirem o mesmo caminho. Foi o que eu disse lá no começo. De nada adianta recomendar, façam suas orações ou vá à missa, se o filho nunca vê o pai rezando, nem o acompanha à igreja. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde a tenra idade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos. Associá-los desde a primeira infância à vida na igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. Parágrafo 2225. Sempre aconselho os pais que deem testemunho de fé para os filhos desde o berço, plantando já na primeira infância devoções, valores e o temor a Deus. A experiência ensina que cedo ou tarde a semente germinará e os frutos virão. Talvez ao ver o filho na adolescência e na juventude, os pais se desesperem com as mudanças e revoltas que eles manifestam, mas os valores foram plantados e criaram raízes. E mesmo que pareçam ceifados durante algum tempo, em uma primavera próxima brotarão viçosos e renovados. Além disso, os avós e avós que os pais e mães, que são pais e mães duas vezes, ao perceber a dimensão religiosa, está devasada na educação dos netos. Devem suprir a deficiência. Toda a família também tem como missão ser propagadora da fé. Eu vou voltar nesse último parágrafo, que eu dei uma gaguejada, e seria importante que vocês entendessem. Além disso, os avós e avós, que são pais e mães duas vezes, ao perceberem que a dimensão religiosa está devasada na educação dos netos, devem suprir essa deficiência. Toda a família também tem como missão ser propagadora da fé. E o nosso segundo capítulo, parte 3, vai ficando por aqui. O exercício de hoje, que eu falei lá no começo, é praticar e ensinar a oração de São Miguel Arcanjo. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô, você que é tio, você que é tia, você que é irmão, você que é vizinho, praticar e ensinar a oração de São Miguel Arcanjo. Uma oração é uma oração de exorcismo e uma oração que nos fortalece, afastando muitos males das nossas vidas. Vocês sabiam que um simples sinal da cruz ao acordar, ao dormir, a cada refeição, ao trabalho, ao chegar no trabalho, o simples sinal da cruz
tem de grande importância para que o inimigo se mantenha longe de nós. Paz e bem a todos vocês.